Uma pergunta mais direta, mas também uma oportunidade. A recomendação de que os pacientes deveriam procurar os serviços de saúde apenas quando apresentassem sintomas mais severos da Covid, como falta de ar, por exemplo, dada em certo momento da sua presença no Ministério, o senhor considera hoje que foi adequada? Isso não é verdade, senador. Nós estávamos no mês de janeiro, no mês de fevereiro, não havia um caso registrado dentro do país. O que havia naquele momento eram pessoas em sensação de insegurança, de pânico, porque viam no mundo inteiro situações, a televisão passando, hospitais sendo construídos na China, a própria Itália com seu lockdown, e as pessoas procuravam hospitais no intuito de fazer testes. Aquilo, 99,9999% dos casos, eles eram de outros vírus e os 0,0001 eram indefinidos. Nós só fizemos transmissão comunitária depois do dia 24 de março. Num momento de viroses, a orientação sempre foi que você observe a virose, que você não vá imediatamente para o hospital, porque aglomera. E se você tiver lá sim um paciente positivo, ele vai contaminar na sala de espera. Eu tenho visto essa máxima ser repetida e eu tenho percebido que é mais uma guerra de narrativa. Todas as orientações são para dar entrada pelo sistema de saúde, né? Tendo em vista o que estabelece o artigo 16 da Lei Orgânica da Saúde, o Ministério elaborou um plano estratégico detalhado para a viabilização de medidas de gestão e de assistência farmacêutica previstas no Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo coronavírus. Em caso positivo, em que momento da pandemia? A data precisa, lembra, senador? Não precisa, mas Nós iniciamos os protocolos a partir do momento que nós tivemos o primeiro caso positivo no Brasil, foi no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas. Depois disso, nós ficamos fazendo casos pontuais. Somente em março é que nós falamos, temos transmissão sustentada, ou seja, temos uma situação de pandemia. As orientações, elas eram feitas em algum momento nesta data, mas muito claras, muito específicas, e todas elas no site do Ministério, todas elas para consulta pública, e todas elas verbalizadas diariamente por mim, porque você, em situação de pandemia, você cria muitas falsas versões. Nós combatimos naquela época, por exemplo, teoria de que, olha, cidades quentes, tropicais, não vão ter problema. Eu me lembro dessa teoria, ela era uma cantilena. Eu alertava Manaus, tinha uma preocupação com Cuiabá. Olha, cuidado, não acreditem, se preparem. Nós tínhamos a teoria de isolamento vertical. Olha, isole só os idosos. Não era verdade, a gente tinha que orientar. Todas as nossas orientações foram assertivas, foram pela ciência, embora algumas pessoas tenham compreendido, outras não compreenderam, mas nós tivemos todas as nossas afirmações comprovadas pelo decorrer da doença. As atribuições delimitadas pelo referido Plano de Contingência Nacional para o Ministério da Saúde, que deveria, por exemplo, monitorar estoques de insumos e medicamentos no âmbito dos estados, eram realistas e execuíveis? Tem que monitorar, senador. Nós fizemos a lista de tudo que era necessário. Nós sabíamos, por exemplo, sobre esses kits de intubação. Esses medicamentos relaxantes musculares, eles tiveram um aumento expressivo na Europa, nos Estados Unidos. Nós olhávamos o que passava lá. Eu não pude ler aqui, mas eu liguei o Brasil, eu fiz o maior comitê de especialistas ad hoc ao ministro, quase 50. Eu liguei o Brasil à sociedade europeia, à sociedade norte-americana e tinha os números deles diariamente comigo, em diálogos com o ministro da Saúde da Itália, com a equipe da saúde da Inglaterra, e sabíamos o que eles passavam lá. Então, há o monitoramento de quais medicamentos, quais gases,
qual o tamanho da estrutura, o que estava acontecendo, o Ministério da Saúde apropriava e procurava antecipar os problemas. Talvez por isso, naquela chamada primeira onda, talvez muitas dessas ações elas tenham passado despercebidas porque o sistema teve dificuldade, mas ele atravessou. E depois, na segunda onda, como ela foi em paralelo, o sistema estressou e aí essas preocupações vieram à tona. Foram promovidas ações, por exemplo, para garantir e monitorar o estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnósticos da Covid-19? Com toda a dificuldade, senador Renan, nós tínhamos uma dificuldade enorme no mundo de ter os kits. A Fiocruz era a nossa única fonte de produção e ainda assim, para produzir, dependia de reagentes trazidos do mercado internacional. Nós tínhamos uma produção naquele momento aquém do que nós precisávamos. O mercado estava congestionado, convulsionado. Ainda assim, nós tomamos todas as medidas, iniciamos o processo para a aquisição de 24 milhões de kits, que depois fui exonerado e não pudemos fazer. Todo o plano que faríamos era testagem, separar, monitorar, evitar a transmissão. Nesse primeiro mês de fevereiro e março, o que nós tínhamos era um SUS que, perigosamente, nós ficamos quase a zero no Brasil de máscaras. Essas máscaras que hoje são tão comuns, as pessoas usam um pouco, largam. Na época, isso era um produto que levou o presidente dos Estados Unidos a vir em público com uma máscara na mão. Não havia. Nem para a rede privada. As pessoas falam, usa de pano e esteriliza. Nem lavanderias hospitalares nós não temos mais na quantidade que tínhamos para poder esterilizar máscara de pano. E as pessoas continuam tendo fraturas, apendicites, infartos. Nosso sistema ficou extremamente vulnerável e próximo do colapso, mesmo sem ter casos de Covid naquele momento em número suficiente, por conta do próprio mercado que foi completamente absorvido pela fúria de aquisição de países como Estados Unidos e Europa, sem nenhum tipo de... Era a lei do capitalismo mesmo, quem pode mais adquire. Foram promovidas ações para monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual? Todos esses medicamentos eram monitorados. Nós tínhamos a Secretaria de Atenção Especializada, a SAI, que era uma das suas competências. Nós tínhamos uma coisa que em saúde e também várias áreas de almoxarifado no mundo de logística, que é a curva ABC. Você tem tanto em estoque, A. Você tem tanto em consumo, B. Qual é a capacidade de fazer a reposição, C. Essa curva ABC foi colocada como o rito de uma série de medicamentos e de situações onde você tinha sinal amarelo, sinal vermelho. E você teria, por obrigação, que entrar como Ministério da Saúde, pactuado com estados e municípios, quando o sistema estadual e municipal não tivesse condições de. Foi por causa disso que o Ministério da Saúde fez, a pedido de estados e municípios, a compra de equipamentos de proteção individual, a briga, a guerra de respiradores entre unidades da federação com ordens judiciais para dentro do Brasil, para retirar um do outro. Aí o Ministério da Saúde entra e organiza e pacifica toda a questão de monitor, respirador, e pacifica isso para todas as unidades federativas. Depois que ela entra para o normal, aí isso volta para a competência de estados e municípios.